Eu queria repartir algo da palavra de Deus com os irmãos, e o que eu quero repartir vai servir tanto para a tua vida pessoal, quanto para a vida da igreja. Nós vamos começar a compreender algumas formas das tentações de Satanás. Quem me conhece há anos sabe que uma das coisas que eu não enfatizo muito, eu não enfatizo as obras do diabo. Não sou muito de ficar falando do diabo, das obras dele. Eu sei que ele foi um derrotado lá na cruz. No entanto, é Paulo apóstolo que diz assim: eu não ignoro os seus ardis, suas artimanhas, suas arapucas, suas ciladas. Eu não ignoro. Elas existem. E elas existem sobre a igreja, ela tem sobre a nação, ela tem diversas operações que ele faz. Tanto para a nossa vida pessoal, tanto para a nossa vida pessoal íntima, ou seja, algumas tentações, elas são para perturbar a nossa alma, a nossa vida. Outras não, outras são para estragar a nossa vida, às vezes ataca a família e algumas vezes a igreja. E nós temos que estar alertas dessas situações para compreender como lidar com elas. Afinal de contas, quando a gente vê uma tentação, a gente enfrenta ou foge? O que a gente tem que fazer? Então, eu começo com o meu tema de hoje: diante da tentação, resistir ou fugir? Isso aqui é quase que um resumo do que nós vamos falar. E eu vou começar falando da tentação de Jesus, que você vai ler depois em Mateus capítulo 4, ela aparece também em Lucas capítulo 4, mas nós vamos ler em Mateus 4. E começa mostrando um tempo que Jesus se separa para fazer um jejum. E o jejum é uma prática que todo cristão deveria fazer. Quando você chega em Mateus no capítulo 6, Jesus diz assim: quando jejuardes, não façam como... Mas nota, quando, ele não falou se, falou quando. Ou seja, já estava esperando que a gente jejuasse. Agora, se você pensa também que jejum é só ficar sem comer e sem beber, você perdeu a ideia do jejum. Porque o jejum não tem a ver com comer ou beber, tem a ver com a nossa área física, sim, nesse sentido. Principalmente quando você fala, o médico fala, você tem que vir em jejum, você já sabe que é sem comer. Mas por que o jejum criou essa característica de o ficar sem comer? Não é para troco de nada. O povo antigo, se você saísse pela manhã e falasse, eu quero passar um dia com Deus, né? Aí você sai pela manhã, só que aí você tem que voltar para fazer a comida. E hoje a gente tem geladeira, micro-ondas, a gente tem enlatados, a gente tem um monte de coisa que dá para montar uma comida rapidinho. Naquele tempo não tinha. Então vamos imaginar, você saiu no monte lá, foi orar um pouco, só que aí deu o teu horário já, aí você volta, passa no pasto, pega o boi, mata o boi, você vai cortar a carne, você vai arrumar, você vai fazer o fogo, não é? Você vai colocar lá para assar, está entendendo? Fazer comida naquele tempo é um negócio muito maior, muito mais longo. Portanto, você já ficava sem comer para quê? Para ter tempo com Deus. Então jejum não é ficar sem comer, jejum é ter tempo com Deus. Ora, se o jejum, então, a ênfase não é ficar sem comer, embora, se você quiser fazer um jejum de comida, é uma boa, tá? É uma boa. Vai fazer bem para o teu corpo, não vai fazer mal para o seu corpo, beba bastante água. Ah, mas jejum não tem que ser água e comida. Onde você aprendeu isso, eu não sei, porque o próprio Jesus disse que ele teve fome, não disse que teve sede. Ah, mas ele não estava num deserto? Deserto do lado do Rio Jordão, querido. Então não é deserto do Saara, como você está imaginando. Deserto lá em Judá é outra história, é outro panorama aqui para nós. Ficar sem comer faz muito bem de vez em quando para te ajudar na sua própria saúde. Acho que a gente poderia reduzir e comer menos, mas não é disso que é o jejum. O jejum é tempo com Deus. E talvez o jejum não seria você deixar de comer, mas talvez alguns de vocês, o que toma o seu tempo não é comer. Porque talvez para comer, a gente, ainda mais aqui nós que somos bem práticos, né? Podemos muito bem pegar uma coisa rápida, põe ali num micro-ondas, você já esquentou, comeu rapidinho e está resolvido a situação. E talvez em 20 minutos você já comeu. Não é isso que está falando. É tempo com Deus. Talvez você deixar o seu celular em casa seja mais jejum do que deixar o pacote de bolacha em casa.
A gente está precisando de tempo com Deus, de relacionamento com Ele. Então, quando o jejum... Bom, o jejum é bom para o corpo, para a desintoxicação, mas o jejum também é bom para a mente, quando a gente reduz o volume de informações que a gente recebe na nossa mente. A nossa mente está cansando, porque nós estamos recebendo informação mais do que ela foi treinada para receber. 1 hora de uma pessoa dos nossos dias com o celular conectado na internet, você consegue mais informação em 1 hora do que um homem ou uma mulher na Idade Média receberia durante a vida inteira deles, em termos de informação. Olha quanta informação a gente recebe. Talvez a gente precise jejuar isso um pouco. Tem hora que eu pego assim, eu penso, eu não quero saber de política, não quero saber de nada, não quero saber de nada. Para tudo. Tem muita informação na minha cabeça. Tem hora que a gente tem que pegar e tirar as redes sociais, assim, porque assim, rede social assim, tem tanta coisa importante, assim, que você não pode viver sem aquilo, não é? Todo dia. Você tem que abrir e ler lá, por exemplo, né? Hashtag cheguei, kkkk. Você tinha que ler aquilo, né? É tão importante, você não poderia viver sem aquilo. Bom dia, grupo, né? Não dá para viver sem aquilo? Dá. E a gente precisa de tempo de descanso para a mente. Tem dia inteiro na semana que eu não toco, eu não quero ver, é meu dia de folga, não quero saber. Está igual uma pessoa que chegou e falou para mim, Anésio, mandei um monte de recado para você. Eu falei, era meu dia de folga. Falou, mas você não vê nada, o que você faz? Eu falei, eu vivo. Eu vivo, né? A gente tem vida. Ou como aquela velha história, né, que se conta, né, da mulher que chegou assim para o pastor, era o dia de folga dele, a mulher chegou no dia seguinte e falou, pastor, saiba que eu lhe procurei ontem o dia inteiro e o irmão não estava disponível. E ele falou, minha irmã, era meu dia de folga, pois o irmão saiba que o diabo não descansa. Ele falou, pois bem, eu não quero ser igual a ele. A gente precisa de um dia de descanso, a gente precisa diminuir as informações. Talvez jejum para você signifique isso. O jejum é bom também para o coração, porque não adianta você ficar só sem fazer nada. Não estou dizendo ócio só. Eu estou dizendo de um tempo com Deus. Um tempo de você ter um tempo de leitura das Escrituras, um tempo de estudo da Palavra de Deus, ou um tempo até de ouvir uma mensagem, por que não? Para que aquilo enche o teu coração. Esse tipo de jejum é o que vai nos dar força para nós resistirmos às tentações da vida, porque foi assim que Jesus encontrou forças, como nós vemos, para resistir às tentações que lhe vieram. Vamos agora para a vida de Jesus e vamos estudar as tentações que Jesus passou. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e os serviram. Até aí.
A cena que a gente encontra ali, Jesus se batizou ali no Jordão, e se você já foi para Israel algum dia e te levaram para mostrar o lugar onde Jesus foi batizado, lamento te mostrar o lugar errado. Porque o lugar onde Jesus foi batizado não pertence a Israel, pertence à Jordânia. E o guia turístico não vai falar isso, porque aí ele não pode te levar lá. Então eles criam um em Israel, entendeu? Que é para guia turístico, gente. Quando você for ver essas coisas bíblicas de guia turístico, eu vou te falar o seguinte: talvez 50%, 55%, muito apertado 60%, realmente é o lugar exato. Os outros 40% é tudo inventado, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Jesus foi batizado, numa região ali da Jordânia, onde imediatamente ao rio você já tem o início do deserto. O deserto da Judeia começa ali. E quando a gente pensa em deserto da Judeia, não pense em um lugar arenoso, como é, por exemplo, o Saara, aquela areiazinha branca. Não, pense em terra, um terrão, vamos chamar assim. Aquela cor, sei lá, terracota, ocre, não sei qual é o nome dessa cor. A cor de terra, né? Esse lugar empoeirado, com pouquíssima vegetação ou zero de vegetação, muitas montanhas, íngreme, muitas pedras. O lugar é bem cheio de pedras, não nasce nada ali, e sem ninguém. Foi para esse lugar que Jesus vai, e o deserto é esse lugar onde você não ouve nada. Isso, num certo sentido, é bom, porque você consegue perceber melhor a voz de Deus. Por que razão? Eu vou tirar um texto do contexto. Em 1 Coríntios 14 fala o seguinte: há muitas vozes no mundo, tem muita coisa sendo falada o tempo todo, e tem hora que a gente precisa se isolar para poder compreender alguma direção de Deus para a vida da gente. Aliás, todos vocês que percebem que a sua vida precisa começar um novo ciclo, uma nova história, um novo momento, precisaria passar por um tempo de, entre aspas, de deserto, um lugar para ir ouvir Deus. Você pega o Isaac, por exemplo, na Bíblia Sagrada, ele estava em luto, a mãe havia morrido, ele era muito ligado à sua mãe, ele percebeu que agora ele tinha que assumir a sua casa, era uma situação assim, a minha história está mudando completamente. Ele sabia que o seu pai tinha mandado buscar para ele uma esposa, ele falou, a história dele vai mudar, e de fato mudou a partir dali. Mas ele faz o quê? Um jejum, ele se separa de tudo, ele vai para um lugar deserto, para ouvir Deus falar melhor. Você vê o caso de Elias, caminha dias e dias e horas para poder ficar num lugar sozinho, para poder ouvir Deus melhor. Você vê isso Paulo também contando, que ele passou um tempo no deserto da Arábia para isso. Todos foram para o deserto para ouvir Deus. Eu acho que pessoas, principalmente pessoas que passaram por algum relacionamento amoroso e terminou esse relacionamento, precisa de um tempo de deserto para desintoxicar. Porque senão vai levar os problemas desse relacionamento anterior para um próximo relacionamento e vai fazer pontes desses dois relacionamentos e vai causar mais problemas ainda. Então, você vê isso às vezes em jovens que terminam um namoro e começam outro logo em seguida, e o segundo também vai dar problema, e o terceiro também vai dar, o quarto também vai dar, porque a pessoa não teve tempo de reprogramar a sua cabeça para repensar o que é que vai fazer da sua vida. A gente precisaria aproveitar esses tempos, esses quebras que às vezes tem na vida da gente. Então, de vez em quando, uma doença, um luto, uma crise, até um desemprego, pode ser uma grande bênção na sua vida, se você souber usar esse tempo para refazer o seu pensamento. Você começar a pensar de novo, para que caminho você pode seguir e ir adiante. Toda igreja também, nós precisaríamos, como igreja, de tempo em tempo, tem que se fazer uma pausa, uma espécie de limpeza, nos perguntando por que a gente faz o que nós estamos fazendo. Ainda que a gente chegue na mesma conclusão, estamos fazendo por isso, está certo o que estamos fazendo, beleza, dá um tapa na roda e vamos continuar de novo, está bom o que estamos fazendo. Nós aproveitamos esse tempo da pandemia lá em Osasco para parar tudo.
E no que paramos tudo agora, aos poucos estou retomando cada um dos ministérios, e sem pressa. Eu falei, 2022 é um tempo só para a gente retomar aos poucos cada área. E cada área da Carisma, não chamando o pessoal da área de casais. O que nós temos feito até agora? Funcionou, não funcionou? Não é hora de parar algumas coisas? Que tal começar novas? Estou falando com o pessoal de uma outra área da nossa comunidade. O que nós estamos fazendo com essa área da nossa comunidade? Que tal a gente repensar o que fizemos até agora para ver se estamos no caminho certo? Todo mundo que vai experimentar alguma coisa nova, seja coletiva ou seja individual, precisa passar por esse tempo. Esse tempo, como eu digo, um tempo de recolhimento pessoal, um tempo onde você se isola de tudo. Talvez seria muito bom para você separar talvez alguns dias ou algum momento na sua vida, quem sabe até um final de semana, em que você possa separar, se desligar de tudo. De preferência ir para um lugar onde você não tenha nem conexão com a internet, sabe? Para dizer assim, mas como eu vou fazer? Eu te pergunto, como é que nossos pais faziam no passado? Não é? Entende? Eles conseguiram viver sem internet naquele tempo. Então, dá para a gente viver também. E a questão é que, nesses momentos também vêm as tentações. E as tentações, elas sobrevêm com a gente em momentos, às vezes não, elas sobrevêm em momentos inesperados. A primeira tentação, transformar pedras em pães. Essa é a tentação do milagre. É a tentação de ter que suprir necessidades básicas, porque Jesus estava com fome. Mateus 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. No Oriente Médio, os pães, eles lembram mesmo o formato de uma pedra. E eu não sei se você já teve alguma experiência de fazer algum jejum um pouco mais longo. Eu me lembro de um que eu tentei fazer uma vez. Eu era um jovenzinho, eu tinha uns 16, 17 anos de idade. O primeiro dia deu aquela dorzinha de cabeça, mas passou. O segundo foi de leve. Aí eu achei que eu aguentava um monte. Terceiro dia, bateu uma fome. Gente, eu olhava a pessoa assim na rua, se era magro, parecia um cachorro quente. Se era gordinho, era um hambúrguer. Não é? Sabe, igual desenho animado? Essa sensação que você tem. Né? Ora, se em 3 dias eu tiver alucinação, você imagina 40. E aquelas pedras que parecem pão, era como se o texto quisesse nos descrever que Jesus, na sua humanidade, abre-se um parêntese, Jesus, quando andou aqui na terra, ele andou como gente, como homem, ele não andou como Deus. Ele era Deus, mas se despojou da sua divindade, ele andou aqui como ser humano. Então, como ser humano, 40 dias sem comer, estava magro, tendo alucinação, sujo, né? Ele estava desconfortável, e certamente assim, transforma, não parece pão? Parece, então dá uma mordida, transforma a pedra em pão. Essa alucinação foi uma alucinação em cima de uma necessidade básica, ele precisava comer, e em cima daquilo veio. É essa tentação, por exemplo, que vem sobre mim e sobre você. É aquela tentação, daquela estratégia de vamos pegar a pessoa no desespero, porque no desespero você topa tudo. Você caiu no mar e não sabe nadar, alguém te joga 2 palitos e fala, bate isso daí, você vai fazer, porque você não sabe nadar. O que te mandarem fazer, você faz. Então, dentro dessa tentação, nós temos aqui algumas coisas. Primeiro aqui, necessidades básicas não supridas. Eu acho que nenhum de nós aqui está nesse momento passando o desespero da fome ou da sede aqui dentro. Você pode estar com um pouquinho, mas não é um desespero que você está. Mas será que nós não temos outras necessidades básicas que, ao não serem supridas, elas podem servir para nós como uma porta aberta de uma tentação? Por exemplo, uma necessidade básica de todo casal é uma vida sexual. Como é que anda a vida sexual de vocês, casais? Responde entre vocês, não precisa falar em público aqui agora não. Fala entre vocês.
Mas se não há uma relação gostosa entre vocês, essa necessidade básica começa a gritar daqui a pouco. E daqui a pouco, meu querido, uma pessoa que chega assim, põe a mão no teu ombro, ela não fez mais nada, só a mão no ombro. Ou como já disse uma moça uma vez, falou, eu estou tão carente, que se ele segurou a porta do elevador, eu já me apaixono. Né? A necessidade de um romance, a necessidade de um carinho, a necessidade de uma atenção, que a gente tem essa necessidade. Todo mundo é carente. E a gente tem os relacionamentos para suprir isso. E quando o relacionamento não supre, você vai acumulando aquela carência. E a carência ela é acumulativa. E vai ficando. Aí chega alguém para você, sabe, você está lá no seu casamento, não tem diálogo entre vocês, você com seu marido não é um cara carinhoso, é um cara bruto, seco e tal, e você está aí, tá bom, vai trabalhar todos os dias, um dia, sei lá, alguém no teu trabalho mesmo chega para você e vem com aquele vozeirão ali atrás de você, olá, como vai, tudo bem? E sabe aquela história do cara que gosta de fazer paquera no Dia Internacional da Mulher? Eu acho uma cafajestagem isso, eu acho. Dia Internacional da Mulher é dia internacional de lutar pelos direitos da mulher, e não o dia do cara paquerar a mulher. Não é? Então, ele vai chegar assim para você e olhar e falar, parabéns pelo Dia Internacional de la Mujer. Aí ela carente, amor da minha vida. Não. Tentação do diabo. Necessidades básicas não supridas fazem com que você possa ser pego no seu desespero. Uma outra coisa que Satanás usou nessa tentação com Jesus foi lançar uma dúvida. A dúvida destrói a gente, porque a dúvida tira a nossa força. Quando você tem convicção, você fala, vai! Quando você não tem convicção, você fala, Você não tem convicção. E ele perguntou o seguinte para Jesus, se tu és o Filho de Deus, vamos refazer a frase? Você é mesmo Filho de Deus? Assim, eu passei lá no céu, dei uma olhadinha, tu eras assim, brilho, fantástico. O que eu estou vendo aqui agora, esse lixo, né? Não parece Filho de Deus, não. Está acabadinho, Jesus. Isso aí não é Filho de Deus, não. Então, ela está vibrando comigo, deixa ela, está comigo, ela está comigo aqui. Ó. O deserto da Judéia, eu já te falei, era areia branquinha. Não é areia branquinha era lá no Saara. Na Judéia, aquela terra vermelha, Jesus devia estar assim com a roupa imunda. 40 dias de jejum, o corpo devia estar magérrimo. Você pega uma pessoa que ficou doente, perdeu alguns quilos, a gente já fala, você está acabado. Jesus estava assim, com cara de acabado. Você é filho de Deus mesmo? Não parece. Querido, você já teve uma dúvida desse tipo? Você é filho de Deus mesmo? Sabe por que você está sofrendo? Aquele outro lá, ó o carro do cara. O teu? Onde para, deixa poça. Diz que é filho de Deus, mas sua vida está péssima. Essas dúvidas vêm para tirar da gente a nossa segurança que nós temos em Deus. Jesus respondeu, Mateus 4,4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O caso é o seguinte, quando ele falou, você é o Filho de Deus, Jesus poderia muito bem falar, sou. Porque 40 dias atrás, exatamente, eu estava lá no Jordão e o Pai me falou, você é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus estava se firmando na palavra falada de Deus para ele.
Paulo diz aos Romanos que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Lá dentro de você, um dia, você clamou pelo Senhor, você estava numa situação difícil, e naquele dia a luz de Deus brilhou no teu coração, você foi arrancado do império das trevas, foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Naquele dia você entendeu que Deus estava olhando para você dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Você é filho de Deus, essa palavra está dentro de você. Quando o diabo te tentar, você precisa dizer para ele: sim, está escrito sim isso, e o meu nome também está escrito lá no livro da vida. Eu não vou arredar o pé, não é porque eu estou passando um perrengue nesse momento, que significa que eu não sou filho de Deus. Quem disse que a gente não passa por sofrimento? Onde você leu isso na Bíblia? Todos os homens da Bíblia passaram por sofrimento. Todos os homens e mulheres da Bíblia enfrentaram situações difíceis na sua vida. Não é porque você enfrentou uma situação difícil na sua vida que Deus se afastou de você. Quem coloca essa dúvida em você, você nem percebe, mas é essa vozinha do diabo que está ali dizendo para você: você é mesmo? Deus ouve mesmo a sua oração? Nós temos essa mania de achar que Deus tem que estar ao nosso serviço o tempo todo. Que a gente ora agora, drive-thru, eu oro desse lado, do outro lado já pego meu pacote de oração, respondido já. Não é assim. Então, precisamos entender que essas tentações vêm contra a gente, vêm trabalhando na vida da gente, mas para nos derrubar. Quando eu falo disso, estou tratando muito aqui do lado pessoal, mas aos poucos eu quero ir mostrando para vocês que isso acontece até mesmo com a vida da igreja. Até mesmo nas necessidades básicas da igreja. Porque daqui a pouco, vamos imaginar uma situação que, sei lá, por alguma coincidência ou alguma outra situação qualquer, daqui a pouco, sei lá, o frio ou situações de festas que acontecem aqui na nossa sociedade, as pessoas começam a faltar nos cultos, os cultos ficam vazios. Aí começa a vir aquela dúvida, principalmente no coração do pastor, né? Vem aquela dúvida: meu Deus do céu, será que nós estamos perdendo a bênção de Deus aqui sobre nós? Será que essa igreja é mesmo uma igreja para marcar história? Será que já não acabou o tempo do meu ministério? Isso passa na cabeça da gente. Talvez possa passar na cabeça de vocês, líderes da igreja, na cabeça do seu pastor. Eu tenho certeza que isso passa sobre a gente, de vez em quando, aquele pensamento de: e aí, será que já não acabou não o seu ministério? Não é hora de você passar o cajado para outra pessoa? Você já não tem mais a inspiração que você tinha antes? Essas dúvidas passam, porque para nos enfraquecer, Satanás trabalha com dúvidas. Para nos enfraquecer como igreja, ele também nos trabalha com dúvidas. Quer uma dica para você? Se você tem dúvidas de alguma coisa no meio da sua igreja, pergunte, converse, procure a liderança da igreja, procure seus pastores. Uma das coisas que eu gosto de falar com um novo convertido, eu falo: pessoal que é novo na fé, vamos fazer uma reunião para novos membros. O que você vai aprender nessa reunião de novos membros? Já vou te falar uma. Hoje aqui você viu o pessoal ofertando. Para onde vai esse dinheiro? Onde que é gasto isso daqui? Você tem que saber. Por quê? Porque eu sei que vai ter dúvida na cabeça dessa pessoa. Aí a pessoa vê alguma coisa assim e falou: ei, para onde está indo com esse dinheiro todo aqui da igreja? O que estão fazendo com esse dinheiro aqui? Estão deixando, está indo tudo no bolso do pastor, né? Todo mundo acha que a gente é assim, né? Que vem tudo para o bolso da gente. Mas é bom eles saberem cada detalhe, o que é feito, onde que gastamos, qual é a ideia nossa, qual que é o uso financeiro, para tirar essas dúvidas que às vezes aparecem no coração das pessoas. Você tem dúvida? Pergunte. Você tem dúvida? Vai conversar. Segunda tentação: pular do pináculo do templo. Qualquer judeu sabia que você não pode entrar no templo de qualquer jeito. Você tinha roupas próprias. Lá dentro, nos últimos momentos ali do templo, tem que ser somente sacerdotes, pessoas autorizadas. Como é que uma pessoa entraria, subiria lá pelas paredes, ia lá no ponto mais alto, ficaria lá em cima como um grande herói, ali em cima? Já não poderia, só por isso já seria um desrespeito. Mas o pior de tudo era a roupa que Jesus estava.
era indecente. Uma das coisas que Satanás colocou sobre Jesus ali foi primeiramente foi um constrangimento. Porque ao se ver no pináculo do templo, provavelmente isso tudo deve ter acontecido, opinião minha, isso aqui alguns acham que é literal, que o diabo realmente levou ele até lá. Eu acho que isso tudo se passou na sua mente, na sua cabeça. Mas seja o que for, essa sensação dele, imaginária, tudo o que aconteceu, foi isso. Ele estava lá, com aquela roupa, todo imundo, rasgado, sujo, magro, com cara de doente, assim, cara de desnutrido, diante de todo o povo, perturbando a ordem do lugar, porque todo mundo ia dizer: que horror, que é isso, mata esse cara, é uma invasão, isso é uma profanação do templo. Seria o mesmo que de repente você tem um devaneio e você se vê como que nu, no meio de uma reunião dessa, uma vergonha, essa sensação. Então ele estava ali numa sensação de vergonha, e aí o diabo chega com a segunda opção para ele, falou: você não vai descer aqui na frente desse povo todo, eles te matam, pula do lado de lá, porque o pináculo seria o último ponto aqui do templo, que do outro lado era barrancão, né? Seria pular para trás lá do templo. Ele falou: pula, porque está escrito, Salmo 91, os anjos vão dar ordem a teu respeito para te guardar teu caminho, eles vão te proteger. Tem mais, hein? Já pensou a cena? Você pula, os anjos te seguram, você desce, flutuando, o povo todo: oh, é você, Jesus, chegou o teu momento. Aí, eu causei isso para você. Não é? Essa era a tentação ali para ele. Então, na primeira tentação, ele tenta pegar Jesus no desespero. Agora, nessa, no constrangimento, de que maneira? Ele colocou Jesus numa enrascada, e para sair da enrascada que ele mesmo colocou, ele dá uma saída só para ele, ou seja, tomar uma decisão errada. Só tem uma saída. A minha decisão para você, que é errada, que é a pior, porque você vai me obedecer. O diabo colocou Jesus num enrosco, e ainda propõe uma saída pior ainda. Mais ou menos assim: se você não fizer isso, vai ficar pior ainda para você. Ou você pula ali para fora, os anjos te pegam, ou você vai ser malhado lá do outro lado. E aí é que eu começo a entender que esses enroscos são algumas arapucas que Satanás coloca na nossa vida também. No texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo apóstolo diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. A palavra intenção ali são pensamentos para o mal, tramóia, ardis, arapuca, ou como diz o Salmo 91, versículo 3, laço do passarinheiro. Ratoeira, no caso, para pegar passarinho, é o laço do passarinheiro. Na nossa vida pessoal, às vezes somos levados, diante daquela situação e do desespero, a arapucas assim. O que pode ser arapuca para a gente? Uma arapuca para a gente pode ser um negócio de ganho rápido. Você está tão desesperado que alguém chega e te coloca naquela situação e fala: bom, para você sair disso, ou se não aquela de agiota, né? Eu conheço um cara que dá para você tirar um empréstimo sim. Ele cobra um juro um pouco alto, tal, mas dá para você tirar um empréstimo. E aí você entra naquela de agiota. Ou você está tão desesperado e alguém chega com aquelas ideias piramidais para você: que isso, meu? Investe 500 aqui, em pouco tempo você ganha 5 pau. Vai ficar rapidinho, um monte de gente ganha. Depois você vai investir aqui, vai ganhar 10, vai ganhar 15. Tem gente aqui que é diamante, tem esses nomes, né? Diamante, esmeralda, ouro, tal. Tem uns nomes aí todos para te enganar, Porque o que a Bíblia diz é que com o suor do teu rosto você vai ganhar o seu pão. Mas ali estão tentando te mostrar um atalho para você. Aí você entra, você fala: mas não tem esse dinheiro, eu pede emprestado. Quer dizer, você faz uma dívida para aumentar ainda mais a tua dívida para sair dela. Espera lá.
Não é esse o caminho. Mas esses enroscos aparecem. Um enrosco na sua vida, uma arapuca na sua vida, pode ser também gente encrenqueira. Tem gente que chega naquele momento que você menos precisa, sabe? E vai chegar na tua vida, e vai entrar na tua vida, e vai começar a te trazer situações que você não tinha antes. Te levar para caminhos que não são os seus caminhos, não é a sua cultura. Pessoas que aos poucos, se você percebe, que o linguajar dela não bate com o seu, que as ideias dela não batem com a sua, mas está trabalhando junto, tudo mais, são formas, por isso que a Bíblia diz, para não se assentar na roda dos escarnecedores. Tem determinadas situações que vem, e eles vêm devagarzinho, minando a cabeça da gente, tentando mudar o caráter da gente, tentando mudar a vida da gente. A arapuca do diabo pode ser um rostinho bonito sim, viu? A arapuca às vezes tem cor, tem rosto, tem olhos. Pode ser um rapaz bonito, uma moça bonita que entra na tua vida e que a partir dali a coisa começa a deturpar aos poucos a sua vida, os seus princípios. São arapucas. São situações que aos poucos quer te afastar de alguma coisa interessante. Ele tentou Jesus no momento que Jesus ia entrar para a fase principal da sua vida, que era para o seu ministério. Eu te digo uma coisa, se você nesse momento está me ouvindo, está falando, Anés, eu estou passando por isso, pois bem, eu tenho uma boa notícia para você. Se você está passando por isso, eu até digo o seguinte, até o diabo já percebeu que tem algo grande de Deus vindo aí na tua vida, e ele está com pressa de acabar com isso na tua vida. Mas eu te digo uma coisa, a Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Vamos botar ele para fugir. Vamos botar ele para fugir. E como é que bota ele para fugir? Vamos deixar ele magrinho, de tanto que ele vai fugir. Mas tem que resistir. Na vida da igreja, algumas arapucas começam a acontecer. A igreja está começando a crescer e algumas coisas precisam começar a acontecer. Vamos dar um exemplo aqui na área da música, me permitam. Aí a igreja começa a crescer, a música da igreja é um momento muito importante. Aliás, está lindo, viu? O Ministério de Música de vocês, meus parabéns. Vi como que vocês cresceram, tá lindo, está lindo. Eu gosto de participar da adoração a Deus junto com vocês aqui. Uma delícia isso. Mas vamos colocar uma situação. A igreja está crescendo, está, sei lá, ganhando muitos views aí na internet, foi chamado, sei lá, para televisão, qualquer coisa, e aí a gente começa a falar, mas assim, sabe, com os músicos que a gente tem hoje, não é esse nível. Mas apareceu uns irmãos aqui no meio da igreja que os caras tocam para caramba. Não tem caráter nenhum, mas toca para caramba. Vamos colocar aqui também, arapuca. Arapuca. É gente que deu problema numa igreja, deu em outra, briga com todo mundo, aí vem aqui para perturbar a nossa paz. Você acha que eu não tenho isso lá em Osasco? Vira e mexe, tem que chamar uns lá e... Acorda, rapaz, que não estamos de brincadeira, não. Teve uma vez, eu me lembro, uma pessoa chegou, já chegou se apresentando, já chegou com um cartão de visita, né? Chegou para mim, pastor, tudo mais, tal. O senhor me conhece, né? Eu falei, querido, desculpa, não estou lembrado. Porque eu não sou muito das mídias gospel, eu estou sendo honesto com vocês, eu não conheço esse mundo gospel, né? E é um cantor aí, depois eu fiquei sabendo que ele era famoso, eu não sabia que ele era famoso, entendeu? Esse que é o caso. O ruim do famoso é quando ele encontra alguém que não sabe que ele é famoso, né? Que era o meu caso, eu não sabia o valor dele, né, nesse sentido, né? E já chegou me dando os CDs dele e tudo mais, CD, eu canto e tal, e me falava aqui da sua igreja, e se o irmão quiser, a gente pode aqui louvar a Deus junto com os irmãos. Eu entendi que ele estava falando, ele queria cantar, né, na frente. E eu falei, irmão, claro, meu irmão, claro que você pode louvar. Aliás, vamos começar o culto daqui a pouquinho, já estava quase começando o culto. Vai começar, entra com a gente hoje mesmo, você vai ver. Vai começar o culto, vai aparecer a letra lá no telão, todo mundo aqui louva junto. Louva junto com a gente. Todo mundo vai louvar aqui, todo mundo vai cantar, vai louvar, não é? Pode. Então, a gente tem que ficar atento para esses mercadejantes que às vezes aparecem. A igreja pode estar apertada, passando situações difíceis, às vezes financeiramente, está precisando fazer uma coisa, bolou uma construção, a construção está na metade, aquilo não desenrosca, não é? E chega, estamos em ano de eleição, chega aquele político, não é?
cheio da grana, e chega para o pastor e fala: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tentação. Vou jogar aberto. Teve um indivíduo lá na cidade, acho que uns 20 anos depois ele se desculpou comigo, pediu perdão, eu já o perdoei. Mas 20 anos depois, ele me procurou, era um pastor na cidade, e me procurou e falou: Ernesto, eu sei que é a sua igreja grande e tal, nós temos aqui o fulano de tal, um nome conhecidíssimo lá na cidade, fulano de tal, e ele me enviou aqui para falar com você, entendeu? Para vocês me dar uma força, né? A eleição que está vindo aí. Sim, nada demais, eu sei que vocês não dão palavra para o político, mas apresenta no culto, recomenda para a igreja, para votar. Falei: meu irmão, não, eu vou te completar mais coisa. Assim, dinheiro extra para a gente é bom, né? Porque lá na prefeitura, ele tem condições de te colocar num cargo da prefeitura. Falei: meu irmão, não, você não precisa ir. Quer dizer, funcionário fantasma. Você não precisa ir. Eu fui assim. Eu falei: não, mas tem mais, eu deixei o melhor para o final. Gente, ele me fez uma oferta que era o valor integral do prédio que a gente tinha financiado, do apartamento. Nosso primeiro apartamento, financiado, pagando ali aquele financiamento, meu amigo. O cara me disse: quitar, dá para quitar o apartamento e ainda sobrar um pouco. Só para você ter uma ideia. Então imagina aí um apartamento bom, num lugar bom aqui da cidade, é esse valor aí que ele me ofereceu, livre. Eu falei, olhei assim no relógio, falei: querido, eu preciso de um tempo. Ele falou: não, o tempo que o irmão precisar. Eu falei: não, 1 minuto. Ele falou: para já, eu espero. Eu falei: não, 1 minuto para você sair da minha frente que eu vou chamar a polícia. Ele falou: não, meu irmão. Eu falei: não me chama de irmão. Meu irmão não, você não é meu irmão. Porque nós conhecemos as pessoas pelas suas obras, pelos seus frutos. Irmão você não é. Você está agindo como filho do diabo nesse momento. Sai daqui, por favor. Você está me tocando? Eu falei: com toda elegância, por favor. Muito bem, difícil se encontrar depois nos conselhos de pastor da cidade, né? Está aqui o irmão, está do lado, um do outro. Eu falei: e aí, já mudou? Porque eu estou de boa, quem está ruim é ele. Eu estou de boa, estou de boa. 20 anos depois, esse cara me pede perdão, né? Mas, irmão, lembra daquele dia? Eu falei: lembro, já contei um monte de púlpito por aí. Você é famoso. Eu falei: e vou continuar contando, tá? Só não vou falar quem é, fica tranquilo. Mas eu vejo que ele mudou, sim. Eu vejo que ele mudou, acho. Até onde eu estou vendo, acho. Sabe por quê? Olha esse texto do profeta Oséias, gente. Olha esse texto, que interessante. Eu falei de laço passarinheiro, é o mesmo que arapuca, que é o mesmo que as armadilhas de Satanás. E diz aqui: o profeta é laço do passarinheiro em todos os seus caminhos e inimizade na casa do seu Deus. Que coisa! Tem gente por aí que prega a palavra de Deus e não é de Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Cuidado, tem gente que está por aí corrompendo a igreja de dentro. A igreja não se corrompe de fora para dentro. Perseguição que vem de fora para dentro não afeta a igreja, só fortalece mais a igreja. Mas de dentro para fora, é isso que estraga a igreja. Então tem gente que muitas vezes usa as escrituras, prega na televisão, e você vê que a pessoa, na verdade, as suas obras não condiz com Jesus. Eu não consigo imaginar Jesus brigando daquele jeito, fazendo daquele jeito. Não parece com Jesus. 2 aos Coríntios, eu estou inventando, vamos ver na Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 11, vou ler 3 versículos, o 13 e o 14 diz: eu receio, disse Paulo, eu estou com receio, eu receio, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, ou seja, sorrateiramente, com palavras suaves e tal, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza
seja, nada misturado, pureza devidas a Cristo. E aí, continuando, Paulo está dizendo por que ele está dizendo isso. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Fraudulento não é que usa fralda, tá? Fraudulento é o cara que faz coisa suja, igual da fralda mesmo, tá? Né? É que faz coisa suja, né? As fraudes, né? Transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, Paulo falou, não é de admirar isso acontece. Então, se no tempo de Paulo existia, no nosso tempo não existe. Nem toda igreja é igreja, infelizmente. Nem todo pregador é de fato de Deus. Hoje em dia, infelizmente, alguns desses que pregam o evangelho na televisão, eles se rebaixaram de profetas de Deus, de homens de Deus, para cabos eleitorais. Eles mudaram. Podia continuar pregando somente a palavra de Deus, mas pregar somente a palavra de Deus não dá dinheiro. Então precisa de apoio. E aí no apoio se corrompe. No apoio fica, como dizia minha avó, de rabo preso, né? Aí no apoio você vai cedendo, 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 e vai caindo nessas tentações do diabo. Cuidado com todo sucesso que possa te trazer um preço que não é aquele que talvez Deus queira que você pague, que Deus não mandou você pagar. Vou explicar isso melhor. Vou explicar. Recebemos uma proposta um tempo. Botar carisma na televisão. E eu confesso que eu sempre fui contra. Mas como a maioria da minha equipe era a favor, eu falei, eu vou expor para a igreja. E vou pedir para todo mundo orar sobre o assunto. E eu expus para a igreja e falei para os irmãos, e falei para que todos orassem. Buscassem a Deus sobre aquela proposta que foi dada, porque parecia viável. Eu não queria, mas parecia viável. A internet não era uma coisa muito forte ainda naquele tempo, então, mas eu estava arriscando, eu falei, gente, é melhor pela internet, é de graça, não precisa, né? Num momento está atingindo menos pessoas, mas vai crescer. Eu tinha essa visão, eu era visionário nesse sentido. Mas ali todo mundo, não, porque sucesso para a igreja está na televisão, né? E tal. Depois do culto, uma irmã me procurou. Bastou o testemunho daquela irmã. Ela literalmente estava chorando. Falou, Anésio, eu vim aqui para Carisma, porque eu me apaixonei pela simplicidade dessa igreja e pelo coração desse povo nessa igreja. Mas eu preciso te contar a minha história. Eu era de uma igreja. E nessa igreja nós éramos exatamente assim, desse jeito. Aí nos veio a oportunidade de ir para a televisão. E o que nós fizemos? Todo mundo abraçou a ideia. Ele falou, eu mesmo era das coxinhas. Fazia coxinha, vendia coxinha, durante a semana, inclusive, para arrecadar dinheiro e tal. Primeiro mês, levantamos, todo mundo deu o máximo que pôde, conseguimos pagar aquele primeiro mês. Só que agora vem o segundo mês para pagar. E aí no segundo ficou apertado demais, aí o pastor começou a fazer apelo, e o irmão dá carro, isso e aquilo, pagamos o segundo mês, e aí no terceiro mês o irmão do carro já não tem mais nem carro para dar, e aí todo mundo se empobrecendo, e ela falou, Anésio, antes, o pastor chegava tão simples assim para a igreja, gente, vamos ofertar, e todo mundo ofertava de coração, agora ele tinha que ficar pregando, insistindo, falando, tinha 2 sermões no culto, um era o sermão, o outro era só para a mensagem. E tinha mais, às vezes era mais longo da mensagem, quando ele fazia 2 ofertas no mesmo culto. Tinha que ficar fazendo. E pedindo o tempo todo, e assim, a gente, você não ousava chegar com uma camisa nova na igreja, que todo mundo, está podendo, né? Tem que ofertar. Estava desse jeito. Ela falou, não deu. Foi pesado demais para minha família, e eu, triste por vê-los daquela maneira, mas eu vim para cá. Agora chegou aqui, você fala isso? Eu falei, minha irmã, dá um abraço aqui. Tem um abraço, falei, obrigado, Deus falou comigo. Reparti com os irmãos, todo mundo com temor no coração, compreendendo a mesma coisa. Quando eu falei para a igreja, para minha surpresa, sabe o que a igreja fez naquele dia? Todo mundo aplaudiu. Isso aí. Tá. Estava todo mundo pensando isso também. Estava todo mundo falando, vamos continuar a nossa simplicidade. Paulo está dizendo, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, vocês se apartem da sua simplicidade. Teve um irmão, queridos, que eu cheguei para um irmão uma vez,
E eu falei o seguinte para ele: querido, eu estou com uma saudade, rapaz. Ele falou: do quê, querido? Eu falei: de quando você era pobre. Irmão, por quê? Eu falei: porque você está diferente. Você perdeu sua simplicidade. Você está com umas frescuras agora que você não tinha, cara. Eu até brinquei com ele. Falei: mano, você é filho de baiano, que nem eu. Fica as frescuras lá, com um monte de coisa nova, e falando, sabe quando a pessoa fala, isso daqui, sei lá, é da marca tal, isso aqui, para! Sabe rico novo? Para! Você não percebe? Isso pode acontecer com a gente como igreja, pode ser com a gente como pastor. Quer ver uma tentação para a igreja? Gente famosa no meio do culto. Começa a aparecer gente famosa no meio do culto, gente, vai estar na internet, mas eu vou assumir. Não, eu vou assumir. É coisa lá de Osasco, eu vou assumir, porque aconteceu domingo passado. Domingo passado chegou um pessoal desesperado lá para mim. Anésio, você não viu? O prefeito estava aí, Eu falei: não vi. Mas ele estava aí. Eu falei: tá, mas e se eu visse? Era para fazer o quê? Eu gosto dele, é gente boa, o cara é gente boa, eu gosto dele, a gente conversa de vez em quando. E um detalhezinho, interessante, não está nele isso, interessante, estou aqui até defendendo o cara, porque não está nele isso, porque ele já participou de culto lá com a gente, vários, vai lá, entra no culto, participa, depois no finalzinho, acabou o culto é que ele vai conversar lá comigo, né? Como ele é pequenininho lá, mas nem aparece no culto, né? E ele falou: estou aqui. Eu falei: poxa, querido, você estava aqui, não te vi. Ele falou: sem problema, é até melhor. Eu queria vir no lugar exatamente assim, onde não tivesse bajulação. Ele me falou isso uma vez. Eu falei: olha que legal, mas assessor, aí é outra coisa, né, meu? Assessor é que fica apavorado, né? Os assessores, porque esse cara tem que fazer média, né? Tem que fazer média. Ele mesmo não é assim, né? Que eu estou aqui defendendo nesse sentido. Mas você vê que coisa, gente famosa. Nós conhecemos uma igreja, por exemplo, que começou a entrar gente famosa no meio da igreja, gente, deu pane na igreja. Você não podia sentar perto do famoso, você não podia chegar, sabe? Não podia olhar. De público, o pastor falando: não, temos aqui, eu não quero nem que você olhe para a pessoa, para não constrangê-la. Né? Gente, você vê, imagina você está sentado assim, você vê um cara assim do seu lado, eu conheço esse cara. Eu já vi em algum lugar. Ele: mas oi, quem é? Você imagina? Eu falo: eu já ouvi sua voz em algum lugar. Né? Ou, por exemplo, você passa a vergonha que eu passei, né? Pregador novo, 19 aninhos de idade eu tinha, estava pregando lá em Guarulhos, uma igreja muito querida lá em Guarulhos, me levaram para jantar depois, no lugar chique, ali no final da Marginal do Tietê ali, né? Me levaram num lugar chique, uma churrascaria chique lá, e logo que eu cheguei na porta, um senhor veio na minha direção. Ele veio na minha direção. Como vai? Tudo bem? Tal, e me cumprimentou. Eu: poxa, estou tão conhecido assim. Olha a cabeça de 19 aninhos de idade, né? E eu falei: eu já vi esse cara. Devia ser lá no culto, eu acho que era lá no culto, tudo mais. Entrei mais ou menos atrás dele, porque a gente estava entrando, né? Nisso, os garçons ali, todo mundo assim para ele, tudo mais. Ô, como vai, seu Mateus? Como vai, seu Mateus? Era o presidente do Corinthians, Vicente Mateus. É uma peça rara, né? Ele se apresentava para todo mundo, né? Então, mas assim, a gente, quando tem gente famosa no meio da igreja, começa a achar que a igreja vale quanto os membros que estão lá. Chato isso. Eu estava numa reunião de pastores, nós fomos fazer uma reunião de oração juntos, um grupo de pastores, e um desses que já estava corrompido pelo sucesso, a gente, assim, era costume nosso, cada um contar como é que foi. Ele falou: estou tão cansado e tal. Porque ontem à noite, eu estava numa reunião com um grupo de empresários aqui da igreja, e mais alguns doutores aqui da igreja, e a pessoa foi com o carro na minha frente, ele um doutor especialista, médico, tal, né? E a esposa dele, uma designer, tal, não sei o que lá, né? Ele dava as qualidades, né? E o carro dele, você vê, rapaz, um Mercedes, e encrencou lá, e nós paramos o carro, e tal, né? E ele ficava desfilando para a gente que o ministério dele era mais importante porque ele estava perto de gente rica. Logo depois dele veio um irmão, né? Era um irmão que ia falar da vida, né? Como é que você está, tal. Ele falou: não, eu também fui dormir tarde ontem, eu estava lá em
Itapevi, conhece Itapevi? Quem conhece Itapevi? É o fundão lá da Grande São Paulo, né? Está lá em Itapevi, casa de um irmão, torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Está desempregado. Mas a gente... Eu adorei essa, eu amei essa. Gente, eu confesso para vocês que eu comecei a rir, eu não aguentei e tal, tudo bem. São tentações que a igreja passa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, carisma aqui vai crescer bastante. Amém. Mas vocês vão ser tentados por isso. Tentado a se achar que a igreja é melhor que as outras. Nós não somos melhores. Crescimento numérico não significa que é melhor. Se crescimento assim... crescimento financeiro não é melhor. Não é bênção de Deus não, filho. Senão a máfia seria ungida. Não é? Então, não é. Paulo disse, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Um irmão me procurou depois do culto, e quando procurou, ele falou, né, tudo bem, tá, queria que você orasse por mim. Eu falei, cara, eu não te vejo há um tempo. Não foi agora, foi antes da pandemia isso, tá? Faz alguns anos, na verdade. Eu falei, uns 6 meses que eu não te vejo. Ele falou, exatamente 6 meses. Eu falei, o que aconteceu? Você lembra, Neto, que eu vim aqui, eu até pedi para você orar pela minha empresa, tudo mais, que a gente estava lá, estava crescendo, eu estava reajustando ali a empresa. Eu falei, lembrei sim, lembrei e tal. E como é que está? Rapaz, fiz coisas erradas, ajustes errados, perdi tudo, mas tudo, perdi tudo. Estou no zero de novo. Eu vim aqui, queria que você orasse por mim. Eu entendi. Eu falei, eu vou orar por você. Só que aí, me entenda, por favor, eu não estava orando. É como se eu chegasse em Brasília e falasse, pegadinha, tá? Foi isso. Porque o irmão, a hora que eu fui orar, ele, ora por mim. Eu pus a mão nele. Falei, Senhor, faz esse meu irmão ficar pobre. Bem pobre. Ele pegou, olhou assim para mim e falei, te peguei. Eu falei, querido, eu não estava orando. Eu estava querendo te passar uma lição seguinte. Quando você estava ainda com vida simples e pobre, você estava buscando a Deus e tudo mais. Você enriqueceu, você fugiu da igreja. E agora que perdeu tudo, voltou. Você quer que eu ore o quê? Eu quero que você continue perdendo tudo. Porque é melhor a tua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro em termos de dinheiro e perder a sua alma? Eu falei, querido, não perde a sua alma. Tem gente que está perdendo a sua alma, a sua emoção, perdendo a chance de brincar com as crianças, de namorar a esposa, o marido, de sair. Estão perdendo a alma nesse sentido de emoções. Então, cuidado com essas tentações. Deixa eu correr aqui que eu estou já... Vamos lá. Terceira tentação. Ganhar poder e influência no mundo. É interessante que Jesus veio para recuperar o domínio, diz lá em 1 João 3,8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas aí o diabo chega assim, o diabo sabia disso. Ele falou, Jesus, vamos fazer um negócio sem briga. Precisa brigar, para brigar. Não vamos brigar não, para que brigar? Ele não briga, faz o seguinte, eu te dou tudo, você não briga, você não veio para recuperar tudo, te dou, tá aí, tudo para você. Só fala um negocinho para mim, me adora. Eu sempre quis isso a minha vida inteira. Eu queria isso lá no céu, tal, né? Mas não me deram. Então, você me dá agora, né? Me adora. Sabe qual é essa tentação? É a tentação do caminho mais fácil. Essa era a tentação. Jesus, você não vai precisar morrer na cruz, você não vai fazer nada disso. Eu te dou. Só que tem um precinho. Não é precinho, não, é pressão. É algo grande. Então, seria mais ou menos assim, não, Jesus, que isso? Eu não quero tirar o alvo de Deus para a sua vida. Você merece o sucesso, você merece brilhar, você merece prosperar, você merece dinheiro, você merece ser feliz. Eu só quero te propor um atalho, faz um acordo comigo.
Ou seja, tudo isso eu te dou se prostrado e me adorar. Faz um acordozinho comigo. É essa tentação de concessões que vem sobre a gente também. Você vai ganhar mais, você vai precisar mentir. Entendeu ou não? Você vai passar a ganhar mais, mas você assina uns negócios aqui para a gente, assim, debaixo do pano e tal. Você é um cara de confiança, não vai contar para ninguém, fica aqui entre a gente paga suficiente para você se sentir confortável. Isso é tentação, meu querido. Isso é arapuca. Vender a alma por trocas. Quer ganhar like na internet? Inventa polêmica, fala mal de alguém. Isso dá like. Isso dá like. Postar lá uma benção, que Jesus me abençoou, isso não dá like, não. O que dá like é polêmica, falou mal do outro, tem uma fofoca aqui para contar. É isso, né? E nesse ano ainda de briga política, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cuidado o dedinho com que tecla. Vamos ficar longe dessas coisas. É ganhar mais dinheiro, mas tem que fazer trabalho ilícito. É o diabo te seduzindo com o amor ao mundo. E um detalhezinho, viu, que eu queria te contar. No texto que nós lemos de Mateus não cita isso. Mas no texto de Lucas, cita algo no final da tentação. Lucas 4,13 diz assim: tendo terminado essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Ou seja, eu volto, eu vou tentar de novo. Ele não vai parar. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus também não vai parar. Ele está com você. Se você vencer uma, você vence duas, você vence três, você vai continuar vencendo. Ele não te abandonou. O Pai falou que você é filho dele. Está escrito, né? Que ele falou: eu conheço minhas ovelhas. E ele diz assim: ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Você é dele. Entendeu o tema de hoje? Diante da tentação, resistir ou fugir? E agora que eu vou, na verdade, responder essa pergunta para você, mas eu vou ser rápido. Eu vou te dar uma dica. Primeiro, o diabo, assim como Golias, a gente enfrenta, a gente resiste. O povo ali, os soldados, estavam tudo com medo de Golias. Davi foi e o enfrentou em nome do Senhor e venceu. E vou te dizer uma coisa: Davi continua vencendo Golias hoje. Não importa o seu tamanho, o que importa é o Deus que você serve. É isso. Você vai poder enfrentar os Golias aí da tua vida. Porque é assim que a gente tem que fazer. É o que a Bíblia nos diz. Vamos ler textos. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. Note essa expressão, isso aqui é importante para nós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Olha o que a Bíblia nos ensina a fazer. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só a gente que passa isso. Quando você está sendo tentado, não é só você que é tentado. Quando você passa por uma situação que você fala: é difícil demais para mim, um monte de gente já passou e venceu. Você também pode vencer. Resista. Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus e, mais uma vez aparece na Bíblia, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Para de ficar com medo do diabo, meu querido. Para de ficar com medo. Você precisa saber a autoridade que você tem no nome de Jesus na sua vida. Esses sinais seguirão aqueles que crerem. Está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17. Ele continua dizendo o seguinte: em meu nome expelirão demônios. Vão expelir, vão mandar embora, vão falar: sai daqui e vai sair. Resista. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, diz a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cantamos isso aqui. Cantamos aqui, a batalha nem é nossa. Nossa função é cantar para Deus. A gente canta para Deus e Deus põe em fuga o inimigo. Aleluia. Isso acontece. Mas tem que resistir. Não pode assim fazer acordo com o diabo, sabe? O diabo chega: e aí, tal, você, beleza, tá, senta aí, vamos bater um papo, né? Isso é Balaão que fez isso.
Balaão era profeta de Deus. E chegaram lá um pessoal para uma oferta enorme para ele, dizendo: amaldiçoa aquele povo. O Balaão ainda vai orar sobre o assunto, não precisa nem orar, né? Esse tipo de assunto não precisava nem orar, mas ainda vai orar, e Deus ainda fala com ele. Vamos fazer o seguinte, Balaão, eu vou botar a palavra na tua boca, tá bom? E os caras chegaram lá, vai lá, amaldiçoa, subiu em cima do monte, vai lá, amaldiçoa. Sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento. Sobre a tua tenda, Israel, está a bênção do Senhor, né? Eu te paguei para você amaldiçoar e você abençoa. Ele falou: eu falei que eu ia falar o que Deus colocasse na minha boca. Os caras não desistiram, voltaram depois com uma oferta maior ainda. O Balaão foi dizer não, eles aumentaram a oferta. Sabe o que Balaão falou? Fica aqui essa noite, vamos ver o que mais o Senhor vai me falar. Chegaram no preço dele. A hora que chegou no preço do Balaão, ele balaou as pernas, né? Era muita grana. E aí o Balaão acaba sendo tão longe de Deus que uma besta mula acaba falando com ele. Até a mula viu o anjo e ele não viu. Já estava completamente cego. E era profeta. Quantos profetas igual Balaão a gente não tem hoje? O livro de Judas fala de alguns que se enredaram pelo caminho de Balaão. Está escrito no livro de Judas. Judas não é o Iscariotes, não, tá? É Judas, um dos irmãos de Jesus, inclusive. Você vai ver que depois que Balaão morreu, quando chegaram, inclusive, no seu túmulo, lembraram o seguinte: o Balaão, que é chamado assim, como é? O feiticeiro. Interessante, de profeta para feiticeiro. Que coisa, que queda. Por quê? Porque chegaram no seu preço. Então, você tem que resistir lá atrás. Agora, tem algumas tentações e paixões que não é para resistir. Tem tentação e paixão que a Bíblia ensina, sabe o que para você? Foge. Foge. E ensina até você orar para não cair nela. Na oração do Pai Nosso você aprendeu isso. Então, eu queria lembrar a vocês que algumas tentações têm rosto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 ao 26, eu fiz uma coletânea, o texto é longo, eu pus só alguns trechos. Diz assim: e você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade. Nota a palavra, fuja. Mais adiante, fique longe. Deleta aquele nome da sua lista. Acho que eu estou falando sua linguagem, né? Bloqueia. Ou joga o celular no lixo, meu Deus do céu. Sei lá, faz qualquer coisa. Mas foge, indivíduo. Foge. Não é para enfrentar. E o detalhe, e assim voltará ao seu perfeito juízo. Está falando, você já não está mais raciocinando direito. Chegou naquele momento da tentação que você já está assim, está querendo ir. Pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser fama, pode ser um monte de coisa aí nisso tudo, nesse caminho todo. E eu estou falando com você que está quase lá. E você sabe que Deus está falando com você através dessa palavra hoje. Você está quase lá, mas não está ainda. Então o texto está dizendo, foge, dá tempo. Não acabou o culto ainda. Dá tempo de você chegar agora para Deus e falar: Deus, eu faço um voto no meu coração de viver uma vida santa. Meu querido, eu já te expliquei lá atrás. Se o diabo está tentando você, é porque ele percebeu, ele é um ser espiritual, ele é um ser inteligente, ele tem mais aí de não sei quantos milênios de experiência com o ser humano. Nós é que temos uma vida curtinha. Ele já percebeu que tem algo fantástico para acontecer na tua vida. Tem algo que nesse caminho que você está andando com Deus, vai vir coisa boa e ruim para o lado dele. Ele falou: deixa eu arrancar essa arvorezinha, enquanto ela é pequena, que dá para eu pegar aqui e arrancar de uma vez. Porque se eu deixar essa árvore crescer, eu não arranco mais.
E Ele quer arrancar de você a semente de Deus no teu coração. Ele quer te tentar nesse momento da sua vida. E o que Deus está dizendo para você: resiste o diabo. E a tentação? O diabo você resiste. A tentação você foge. Foge. É uma paixão. A palavra paixão na língua grega vem da mesma origem da palavra pathos. Quem é da medicina sabe do que eu estou falando? Patologia. Ou seja, paixão é doença. É isso. Doença da alma, que você perde as noções. Você só pode se deixar se apaixonar quando você tem certeza que é pela coisa certa. Como o livro de o livro de Cantares de Salomão, em que ela chega para o seu, que um é o amado e a amada, ela fala: eu estou doente de amor. Isso pode. Não tem problema nisso. Entre ali a vida do casal. Está fora disso, meu irmão? Foge. Foge. Assim você vai voltar ao seu perfeito juízo e escapará da armadilha. Nenhuma armadilha aparece o sinal assim: pare, cuidado, armadilha. Nenhuma tem isso. Não é? Armadilha é igual desenho animado, aquele buraco no chão que ele jogou um tapete em cima, não é? Armadilha é assim. Então, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Mas você, homem de Deus, eu diria, você, mulher de Deus, fuja de tudo isso. E ali o tudo que ele vem falando de discussões, de brigas, de tentações e tantas outras coisas. E olha a continuação: viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Faz isso, meu querido. Amém? Eu tenho um último texto para ler com vocês, mas vou pedir para vocês ficarem em pé comigo. E o pessoal da música, vem cá comigo também, por favor. Queridos, que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, para percebermos, igual você, homem, geralmente é o homem que faz isso, né? Quando você mora numa casa, o homem normalmente fica um pouquinho mais ligado, mais por tradição nossa, né? Porque o homem parece que é o mais bravo, né? Ele fica ligado com qualquer barulho que vem aparecer no seu quintal. O barulho não está nem dentro da tua casa, está lá no portão. Mas você já previne, já acende uma luz. Nota o que o homem faz? Já acende uma luz. É isso. Traz para a luz. Traz para a luz. Você tira do campo de ação do diabo, traz para a luz. Se previna. Eu gostei de um irmão que chegou para mim na minha sala e me falou o seguinte: falou, eu precisava contar um negócio para você. Eu falei: o quê? Ele falou: estou quase caindo. Eu falei: o que foi que aconteceu? Ele me contou uma história rápida de simplesmente uma pessoa que simplesmente, sabe aquele negócio? Uma mãozinha no ombro, uma mão quente, corpo quente, sentiu, gostou, trocou, arrumou uma desculpa para falarem um com o outro, falavam em horários em que não se podia, o outro estava dormindo, coisa desse tipo. Eu falei: e aí, vocês já consumaram, tiveram relação? Ele falou: não, nada disso, é só conversa. Eu falei: você quer minha ajuda? Ele falou: eu quero. Eu falei: não estou interessado em saber o nome da pessoa, mas eu quero que você me coloque agora o seu celular aqui na minha mão e me mostra isso. Você vai confiar em mim agora? Ele falou: confio. Eu peguei o celular dele, olhei a pessoa, bati assim, deletei tudo. Fui lá nos usuários, deletei também. Falei: queimamos o barco. Você está livre. Essa expressão, queimar o barco, é uma expressão de quando vieram colonizar. É uma historinha que se conta dos ingleses, quando vieram colonizar na América do Norte. E ao chegar na América, eles falaram assim, né? A hora que desceram lá, o capitão do navio falou: queima o barco. E alguém falou: mas espera aí, mas se não der certo aqui e a gente tiver que voltar? Ele falou: para isso mesmo, tem que dar certo. Queima o barco. A vida é outra aqui, vira essa página. Então, se a gente não tomar decisões radicais assim, a gente não foge. Tempos atrás, não faz muito tempo não, algumas semanas atrás, a Magda deve se lembrar, alguém me procurou, gente também ligada à política também,
Mas estavam me oferecendo para eu dar algumas palestras num lugar, e a grana, eu vou te falar, eu não tenho nem saber de onde, eu disse não antes. Aí a Magda me falou: Anésio, deixa eu te mostrar aqui tudo que ele falou, porque eu falei para o irmão que ia te mostrar. Eu falei: tá bom, só que vamos fazer um trato? Primeiro eu vou dizer não, tudo bem? Tá, então tá, não, agora fala. A hora que falou, eu falei: ixi, agora eu já disse não. Que a tentação foi alta. A grana, meu Deus do céu, resolvia todos os meus problemas. Então, pagaria tudo que eu tinha que fazer, tá resolvido. Mas não, eu estou brincando com vocês. De fato, a Magda sabe da minha postura. Eu falei: querida, Deus me deu graça de comunicador para edificar a igreja. E eu vou usar só para isso. Isso é consagração. Não preciso de dinheiro de fora para isso. Quero me consagrar. Porque para fazer aquilo que tinha que fazer, eu teria que, assim, sabe, vender a alma, né, por algumas semanas. Nem no culto de domingo eu ia poder estar, dando palestras lá e tudo mais e tal. Não ia poder estar. Eu vou faltar no culto para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com o dom que Deus me deu para pregar o evangelho? Eu teria desviado. Já estaria desviado ali, naquela atitude. Então, o que é que Deus te chamou para fazer? Faz até o fim. Fortalece a tua vida, teu casamento. Fortalece teus relacionamentos. Se consagra junto com seus irmãos à sua igreja. Como igreja, não aceitem as tentações que vêm por aí para vocês serem famosos. Deus nunca chamou a gente para ser famoso. Deus só chamou a gente para fazer a vontade dele. Agora, se você individualmente for famoso, maravilha, mas continua sendo simples como qualquer outra pessoa. Eu conheço alguns assim. Eu conheço gente que, assim, tem nome, tem dinheiro e não parece que tem, porque aprendeu a viver uma vida simples, aprendeu a não usar dessas coisas para se diferenciar. Resistam às tentações. E eu queria que vocês falassem comigo um trecho da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina. E é só um trecho dela. Mateus capítulo 6, versículo 13. Vamos falar juntos? Vamos dizer juntos? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vou te pedir para você fazer uma outra coisa. Põe tua mão no peito. Ok. Agora você vai orar isso junto. Vamos orar juntos? Juntos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Hoje, Deus está te dando essa palavra para te livrar do mal. Hoje, Deus está falando: vem cá. Mas você vai ter que tomar uma decisão radical na tua vida. Vem cá. Eu vou segurar na tua mão, mas você vai seguir o que eu estou te falando. Se Deus falou com você, meu irmão, obedeça. Amém? Obedeça. Igreja de Jesus reunida em Guaratinguetá, Deus chamou vocês para serem sal da terra, luz do mundo, trazerem o reino de Deus aqui nessa cidade. Não se corrompam com o sucesso que vocês já têm e que vão ter. Continuem simples. Continuem um povo simples. Continuem um povo amoroso. Continuem aquele povo que tem sim essa liberdade de um estar na casa do outro, de se abraçar e tudo mais. Continua sendo aquela pessoa que chama o outro até pelo apelido: ô Zé, ô Tião, ô fulano. O dia que eu chegar aqui na Carisma e falar e ver aqui os irmãos falando: ô doutor Pompeu, como vai? Sim, ô grande, excelentíssimo. Para, a hora que vocês chegarem nisso, eu vou dizer: eu volto para trás. Vocês se desviaram. A igreja é para ser povo simples. Amém? E o que a gente tem para oferecer para Deus? Nossas mãos, nossa voz, nosso coração, e deixá-lo encher a nossa vida. Amém? Eu quero orar com vocês nesse momento, orar pelas famílias, orar pela igreja. Magda, você pode vir comigo, por favor? Se você está junto com a tua família, eu vou pedir para você abraçar, para estar junto com essa pessoa de mão dada. Se você estiver junto com a família. Quem está sem a família, porque alguns de vocês estão sem a sua família. Eu sei que alguém do lado pode até adotar você, mas não é só isso não. Eu queria que você, no seu coração, você trouxesse sua família aí. Põe a tua família no teu coração aí, você vai orar com eles agora. E nós vamos pedir a bênção de Deus sobre nós, para que Deus nos fortaleça, como casais, como pais, como filhos, como igreja, como ministério, que a gente continue sendo um só, sem concorrência, um apoiando sempre o outro, um sempre dando fortalecimento para o outro, né?
um levantando a vida do outro. É assim que é para ser a igreja de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou pedir para a Magda. Senhor querido, a Tua palavra hoje nos trouxe um puxão de orelha, Senhor. Eu quero Te agradecer porque a Tua palavra é maravilhosa, ela é desafiadora. E o Teu Espírito Santo, Ele nos convence de todo o pecado. Obrigada, Senhor, pela palavra ministrada, que ela nos encoraja a viver de uma maneira mais santa, reta diante do Senhor, porque o Senhor merece, Senhor, todo o nosso bom testemunho, toda a boa prática, Senhor. O Senhor merece toda a glória que nós devemos dar ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor tem sido misericordioso com as nossas famílias. O Senhor tem derramado das Tuas bênçãos sobre cada família aqui representada. O Senhor tem tido misericórdia dos nossos filhos, que muitas vezes, Senhor, são motivos de preocupação. Mas o Senhor em tudo tem nos abençoado. Obrigada, Senhor. Nós pedimos que a bênção que está sobre as nossas famílias, Senhor, as nossas famílias lá de Osasco, Senhor, o quanto o Senhor tem sido generoso conosco, também esteja sobre aqui, na vida dos meus irmãos de Guará, Senhor. A Tua bênção generosa, Senhor, esteja com todos os meus irmãos aqui. No nome de Jesus, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, Senhor. Te louvamos de todo o coração. Amém. Amém. O Senhor abençoe.